Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Sem Enrolação. É o seguinte, galera, normalmente os vídeos aqui tem um assunto. O assunto principal eu vou falando 5 minutinhos e deu pra bola. Só que o vídeo de hoje é muito importante, porque nós temos 3 fatos pra falar aqui. A questão brasileira, onde o presidente Lula provavelmente decidiu essa semana quem irá concorrer nas próximas eleições. No mercado financeiro, o Bitcoin despencando. Eu vou explicar o que tá acontecendo também. E no mundo, um evento que pode nos levar à Terceira Guerra Mundial. E eu não estou querendo vender susto aqui, eu não gosto de vender susto, eu quero que caia um raio na minha cabeça agora, só agora, tá? Depois não vai. Um raio na minha cabeça agora. Se eu gostar de vender susto, eu quero que caia um raio na minha cabeça agora. Tudo bem que tá sol, eu tô dentro de um prédio, então tô levemente radiado, mas eu não gosto de vender susto, só que os temas são importantes. Em 10 minutinhos eu vou explicar tudo pra vocês, incluindo o que tem a ver a questão econômica na Ucrânia. Por que que Estados Unidos e Rússia estão brigando pela Ucrânia? O que que tem no solo que interessa e que pouca gente tá falando? Eu não sei por que pouca gente tá falando, mas eu vou explicar tudo isso pra vocês. Quem não ficar até o final do vídeo é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e saia de cima do muro, bichão. Pula o muro e vem pra cá, senta no meu lugar e dê a sua opinião também. Saia de cima do muro. Você acha que nós teremos a Terceira Guerra Mundial? É isso aí, me diga nos comentários se você acha que existe alguma chance de nós termos a Terceira Guerra Mundial no curto prazo aí, com tudo que tá acontecendo. Sem enrolação, então. Só antes de começar o vídeo, eu queria falar mais um negócio. Eu queria agradecer, porque o que eu vou falar agora tem a ver comigo, mas tem muito a ver com vocês também. Eu sou grato demais porque eu estou indo para os Estados Unidos com as minhas empresas, estou internacionalizando o canal. É o primeiro canal brasileiro de economia, investimentos e finanças a fazer isso de verdade, não só gravar um vídeo aqui e ali. Eu mesmo, nos últimos anos, fui cobrir as eleições na Argentina, nos Estados Unidos, fui cobrir o evento do Buffett, fui o primeiro influenciador a fazer esse movimento, só que agora eu estou oficializando, estou abrindo filial, estou abrindo escritório, estúdio nos Estados Unidos. É a primeira das grandes novidades que eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho 3 novidades. Essa parece a mais bombástica, mas a terceira vai ser fogo. Então estou indo para os Estados Unidos levar tudo isso de informação. Vocês terão mais vídeos, inclusive. Tá aí, saiu na mídia. Charles Vicks, o economista sincero, expande para os Estados Unidos com novos estúdios e filial. Tô chegando lá. Tem meu novo livro que vai sair esse ano. O livro que eu já tenho foi traduzido. Estará em breve nos Estados Unidos, nas livrarias. E com isso tudo, os Estados Unidos também reconheceu o meu trabalho profissional com o Green Card. Então eu tô indo legal, não vou precisar dar uma pulada para trabalhar. Eu tô feliz. Seria impossível fazer isso sem 2 fatores. Vocês que estão aí me assistindo, me apoiando o tempo inteiro, nunca me abandonaram nesses 6 anos de canal. E na seguinte questão, eu amo o que eu faço. Seria impossível fazer o que eu faço da forma que eu faço sem amar isso daqui. Então eu amo estudar economia, investimentos, falar, gravar, entender os assuntos para trazer para vocês. Então sou o primeiro canal brasileiro de investimentos, economia, grande canal a internacionalizar de verdade. A concorrência chora, daqui a pouco todo mundo vai fazer também, mas por enquanto eu tô inovando, né? Assim como as grandes navegações, eu tô fazendo esse movimento. 3 notícias, essa é a primeira, eu queria agradecer demais. Sem vocês, isso não seria possível. Agora sim, vamos começar a falar aqui um resumo primeiro da economia, depois os 3 temas principais. Não aconteceu nada de muito importante em relação ao mercado financeiro, a não ser a queda do Bitcoin que eu falei. Ibovespa caiu um pouco, dólar subiu, então o Ibovespa recuou 2,6% em fevereiro, fechou o mês num clima meio estranho, que é muito ruim. Aí o mestre dos magos que não deixa o Ibovespa sair dessa faixa dos 120 mil pontos, já o dólar encostando nos 5,90, é preocupante isso, por isso que eu tô sempre falando, comece a investir no exterior. Ouro e petróleo também andando de lado, ouro fechou com uma queda leve, por todas essas questões geopolíticas, mas nos últimos 30 dias ainda está no positivo. O petróleo caiu um pouquinho, mas não caiu tanto por causa dessa confusão lá entre o Trump e o Zelensky. Vocês estão vendo que o petróleo tinha caído, depois já subiu um pouquinho. Na Argentina, a economia recuou 1,8% em 2024, mas cresceu em dezembro. O desafio do Milei é gigantesco lá. Ele que mudou uma regra agora liberando a exportação de gado vivo, então talvez a produção aumente e entre mais dólares no país, o país que precisa
precisa de dólar e está comprando muito, muito, muito do Brasil. Então, sobre a Argentina, que eu sempre falo aqui com vocês, o desafio do Milei é enorme, ele tem um desafio muito grande de continuar sendo presidente, não fazer cagada que nem ele fez lá com as criptos, mas se tudo der certo, ele vai conseguir a reeleição e ajeitar a economia do país, quem sabe possa ser até um exemplo para o Brasil. Em relação à China, mesmo papo de sempre, toda semana, China tentando impulsionar a economia, tentando impulsionar o consumo, a situação lá me parece que não está tão boa, e o Trump ordenou restrições a investimentos da China nos Estados Unidos, assim como existe em vários países, né, restrições. Aqui no Brasil que está tudo meio largado. E por falar em Brasil, a Petrobras teve um prejuízo de 17 bilhões no quarto trimestre, e com isso tudo aqui, o lucro anual caiu 70%. Vocês estão vendo essa forte queda no lucro da Petrobras, com prejuízo no quarto trimestre e uma queda de 70% no lucro anual. Então, 2022, 189 bilhões. 2023, 125 bilhões. 2024, 37 bilhões. O que está acontecendo na Petrobras? Ah, Charlão, seja honesto e diga que foi uma questão de câmbio e tal. Meu amigo, pode ser questão de qualquer coisa, mas foi prejuízo. Quando dá lucro, ah não, pô, que legal, que bonito. Ah, prejuízo não, mas foi questão disso, do câmbio, não sei o quê. E se o lucro tivesse sido por causa do câmbio? A gente ia ter que ficar justificando também? Então, 70% de queda de um ano para o outro é para ficar de olho, porque a gente sabe o que aconteceu com a Petrobras na época da Dilma. E agora vem uma turma, principalmente com menos de 30 anos de idade, que aí só leu nos jornais aqui agora a história da Lava Jato e tal. Não, porque a Lava Jato destruiu a Petrobras. Meu amigo, vai estudar, pesquisa aí. Teve gerente devolvendo 100 milhões de tanta corrupção que tinha lá dentro. Então não foi a Lava Jato que destruiu a Petrobras. Na realidade, a Petrobras é uma nova empresa preparada para continuar crescendo se a corrupção não levar ela para o mesmo caminho que levou na época da Dilma. Cuidado, hein? Cuidado. Vamos olhar os próximos resultados aí. O IPCA subiu 1,23 em fevereiro, maior alta para o mês desde 2016. A inflação ali não deixando o Brasil ficar tranquilo. Isso é preocupante porque força o juro a subir. Essa questão da inflação, do juro, também prejudica muito a aprovação do Lula, a aprovação dele não para de cair e só resta para o Lula uma coisa: injetar dinheiro na economia. Então o Lula quer injetar 30 bi na economia para recuperar a popularidade, é projeto disso, é projeto daquilo, é pé de meia. E essa turma que tá aí entende de pé de meia, né? No último governo fizeram um baita pé de meia, tá todo mundo com dinheiro, agora vem um novo pé de meia para os alunos, mas o verdadeiro pé de meia dessa turma a gente sabe onde tá em dólar lá na Suíça. Mas o governo tá precisando injetar dinheiro. Por quê? Cara, popularidade em queda, o que o Lula vai fazer? E digo mais, vou repetir, com o meu compromisso com a transparência, honestidade e tal. Muitas das questões que atribuem ao Lula a culpa não é culpa dele. O ovo subiu demais, a carne subiu demais. Tem muitas coisas aqui que não é culpa só do Lula. Mas como a mídia nos últimos anos culpava o Bolsonaro de tudo, a população entendeu. Bom, o que é bom ou é ruim é culpa do presidente. E agora tudo é culpa do Lula. Então, o que eu sempre digo para vocês e repito, muitas coisas não são culpa do Lula, mas é culpa do Lula ter a culpa de tudo, até do que ele não tem culpa. Entendeu? Não, volta e fica estudando várias vezes, você vai entender direitinho o que eu tô falando. Então, ele tá injetando dinheiro. E aqui é o primeiro ponto do vídeo. Eu falei que tinham 3 coisas. A primeira é que o Lula indicou a Gleisi Hoffmann, conhecida em Brasília por muitos como Crazy Hoffmann. Eu tô dizendo que falam dela, não a minha opinião. Ela será a nova ministra das Relações Institucionais do Lula. É um cargo como se fosse um ministério, ela será ministra. E fica a pergunta, será que o Lula não está indicando indiretamente a Gleisi como candidata a presidente nas próximas eleições? De repente até uma dobradinha Gleisi Haddad, uma chapa puro sangue? Vamos colocar lá. O Lula tá cansado, já não tem mais idade. Eu acho até vacilo colocar um senhor assim dessa forma para concorrer, rodar o Brasil. Não vai aguentar, não vai aguentar. Então ele tá procurando, precisa de um candidato. O Haddad tá meio enfraquecido. Será que ele não tá nomeando a Gleisi para que ela ganhe força no governo e se torne a candidata com uma chapa puro sangue? Gleisi Haddad? Então o primeiro ponto do vídeo é: o Lula está escolhendo as suas cartas. O mercado gostou ou não gostou? Não interessa. Na verdade, qualquer pessoa que tenha uma inteligência mínima talvez não goste disso. Tanto que, depois que indicaram ela, que teve toda essa reação, as taxas do Tesouro subiram. O Tesouro está aí subindo e o Brasil continua sendo o país dos rentistas. Então, primeiro ponto aqui, importante. Eu acho que essa semana, com a indicação da Gleisi, nós temos já um nome para
corrida presidencial. Se não for o Lula, pode ser o Haddad com a Glaze. Um em primeiro, outro segundo, vice, presidente, não sei. Presidenta, como nós chamávamos a Dilma, eu não sei, mas acho que o primeiro ponto aqui do vídeo, Glaze 2026, chapa puro sangue. Segundo tema do vídeo, Charlão, o que houve com o Bitcoin? É o fim? Caiu de novo? Vai morrer? Calma, porra! O Bitcoin realmente está acumulando uma queda muito grande, a maior desde o colapso da FTX em 2022. O Bitcoin, que ficou rondando aí boa parte da semana entre 83, 85, mas caiu abaixo de 80 mil dólares. Chegou a 79 mil dólares. Talvez na madrugada ele tenha caído até um pouco mais. Não é culpa só do Trump, principalmente que se nós olharmos aqui ali em outubro, o Bitcoin estava 70 mil dólares, aí deu um ralizão até 106 mil dólares. Aqui sim foi o efeito Trump acontecendo e agora ele realmente caiu. Existe uma mini crise de confiança no mercado, é isso que está pegando. As pessoas estão atribuindo essa queda ao movimento pós-Trump, mas no movimento pós-Trump, na minha opinião, o Bitcoin subiu. Então o que está acontecendo agora, cara? Numa boa, eu vou falar mais um pouco sobre cripto, mas eu já vou opinar sobre o que está acontecendo antes de acabar aqui. Eu já vou fazer a conclusão antes de ver todas as notícias. É uma crise de confiança normal. Uma porrada de gente entrou, muita gente colocou dinheiro na BlackRock, muita gente abriu as suas contas. Aliás, você deveria abrir, eu já vou falar isso com vocês, mas, cara, é um movimento normal de mercado. O Bitcoin já morreu nos últimos anos 500 vezes. Eu já cansei de fazer vídeo mostrando quantas vezes o Bitcoin morreu. Então, cara, se você ficar se preocupando com isso, é que não é um investimento para você. Ou você investiu demais. Porque esse mercado tem altos e baixos. Muitas noticiazinhas, confusão. Essa confusão desse hackeamento aí de uma corretora foi grave. Já estão dizendo que quem fez esse ataque hacker foi a Coreia do Norte. O FBI está acusando a Coreia do Norte desse ataque de 1,5 bi em criptos e tem chance porque eles fazem esse trabalho. Na semana, os ETFs de Bitcoin bateram recorde de saída com todo esse medo extremo. Então a gente tem um movimento primeiro de entrada nos ETFs, normal. Os ETFs foram lançados, todo mundo animado. E agora, nos últimos dias, nós tivemos uma saída. Essa queda do Bitcoin impulsiona a queda das altcoins. E eu já sei a pergunta de vocês. É hora de pânico? É uma oportunidade? É hora de comprar, vender? Na minha opinião, eu prefiro muito mais comprar quando tá todo mundo em pânico em relação ao Bitcoin. Vocês estão vendo aqui um índice, né, de medo do Bitcoin. Então o medo tá no medo extremo agora, quase no pior momento, e eu acho isso ótimo. Pô, você prefere comprar o Bitcoin caro nas máximas, quando todo mundo tá tranquilo, ou você prefere comprar na hora que tá todo mundo se borrando todo, com medo, vendendo, desesperado? É isso que você tem que se perguntar. O que acontece, que eu tenho visto de 2017 pra cá, é que na primeira queda todo mundo se borra todo e vende, até vende, depois recompra mais caro. Na segunda queda você fica na dúvida, putz, será que agora é ou não é? Aí, meu irmão, depois da terceira queda, ou na quarta queda, ou na quinta queda, você já vai ficando mais safo, falar, me enganaram uma vez, me enganaram duas, mas agora não vão me enganar não. Óbvio que pode ir a zero, mas a minha experiência é que eu prefiro comprar Bitcoin quando ele bate na máxima e volta um pouco, 20, 30%, e eu começo a comprar, do que na máxima. Comprar na máxima é uma merda, é horrível. Aí, imagina agora quem comprou em 105 mil dólares, 106 mil dólares, me diz aí se você comprou. Cara, você fica desesperado. Agora, quem comprou lá que nem eu, 1.000 e poucos dólares, 20 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares, não tá tão desesperado assim. Ou quem comprou demais. Mas, produção, coloca de novo na tela aí o índice de medo. É isso é que é bonito. Assim é que é gostoso. Todo mundo com medo. Esse medo aqui é que faz o preço ficar muito bom. Tanto que o autor do Pai Rico, Pai Pobre já falou aqui na mídia que o Bitcoin está em promoção e ele está comprando. Esse é um ponto importante, ele é um cara que faz preço nas matérias, apesar de falar umas besteiras. Grandes investidores já compraram 13 bilhões. Olha o que eu tô falando aqui, ó. Grandes investidores estão comprando. O Michael Saylor, por exemplo, tudo bem que ele compra toda hora, mas nas quedas ele acaba comprando mais. Ele adquiriu 11 bilhões de reais em BTCs. Se você quiser botar em dólar, tudo bem, 2 bilhões de dólares, né? Real não é mais uma referência. E ele até tweetou, venda um rim se for preciso, mas fique com o Bitcoin. Nada, ele não tá te orientando a vender rim nem nada não. O que ele tá dizendo é o seguinte, cuidado, porque na hora que tem essas quedas, principalmente quem entrou há pouco tempo, ou quem comprou demais, vamos imaginar que você tinha aí 300 mil para investir, vendeu uma casa. Aí você pensou, pô, vou botar tudo em Bitcoin para multiplicar. O Bitcoin caiu, você fica desesperado. Então muito cuidado com esses movimentos que vocês fazem aí de investir muito
muito e depois ficar desesperado porque não sabe o que fazer. A conclusão é a seguinte: neste momento tem muita gente vendendo cripto pelo desespero. E aí acaba sendo uma oportunidade. Diversificação é importante. Dólar, cripto, ações, fundos imobiliários. Ficar só num ativo te deixa com medo. Volatilidade faz parte do processo. Você tem que saber onde você está investindo e é necessário ter uma estratégia. Esse ponto é muito importante. Tenha uma estratégia. Charlão, não comecei a investir ainda. É o momento? Eu já falei com vocês. Se você não tem nada, eu já faria um aporte, depois faria aos poucos. Se você tem, que é o meu caso, já tem Bitcoin. Vai fazendo aos pouquinhos um aporte. Para quem não tem, de novo, eu vou falar, eu tenho uma parceria com a Coinbase. Não sei até quando vai durar, depende deles, essas parcerias. Eles é que estão dando dinheiro. Então você abrindo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Abrindo uma conta com o meu link, na primeira compra de Bitcoin, você já vai ganhar R$20. Então você botou lá R$10, R$20, R$30. A quantidade que você colocar, eles vão te dar R$20. Por quê? Porque a gente tá pagando para você começar a investir. Aí, meu amigo, se você tá ganhando dinheiro para começar a investir e não quer, eu não posso fazer nada. E você não gosta de dinheiro, porra, quem não quer os pequenos não merece os grandes. Então, aqui tem QR Code, tem link, abrindo conta, você já vai ganhar, é só efetuar a primeira compra de cripto. Agora vamos falar sobre os Estados Unidos e todos esses riscos aí de guerra, se vai ter ou não vai ter. Primeiro com a economia, o Trump sugeriu o Gold Card de $5 milhões para conseguir a cidadania nos Estados Unidos. Então, eu não sei pagar, o meu é um tópico especial, chama habilidades extraordinárias. Você pode aplicar lá, eu apliquei e recebi o Green Card, mas para quem quer pagar, existem vistos que você pode pagar, é um benefício muito grande, porque isso acaba atraindo pessoas de outros países. Imagina o europeu puto, não consegue abrir um negócio, uma burocracia absurda. Cara, ele vai comprar aqui por $5 milhões o Gold Card e vai para os Estados Unidos. Isso pode dar uma impulsionada. O mundo hoje tem dois problemas principais, os países. Guardem isso, vai ser tema de vídeo depois. Tá faltando gente. Tá faltando gente. Gente para trabalhar, gente para morar em muitas casas abandonadas já, tipo no Japão. Então tá faltando gente. Os americanos conseguem atrair. E do outro lado, tá faltando dinheiro para os países. Então o que o Trump quer fazer é atrair dinheiro de gente interessada no benefício depois de conseguir a cidadania. Então esse movimento pode ser interessante. Depois eu vou entender e trago esse movimento para vocês. As tarifas contra o Canadá, México e China começam dia 4 de março. Lembra que elas foram prorrogadas? Mas calma, porque o presidente do México já disse que vai buscar diálogo para jogar lá para frente essas tarifas. Então eu acho que isso pode não dar em nada ainda, esse ponto das tarifas, tá? E um negócio que eu tenho falado pouco é do caso Epstein. Parece que tá saindo aí uma lista desse caso Epstein. Quem não sabe do que se trata, é bizarro, tem que ter estômago. Tem um documentário na Netflix falando sobre ele, Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. Vocês estão vendo aí, vale a pena assistir. É um caso pesado. Esse cara era muito bizarro. Tem uma porrada de teoria da conspiração e a lista nunca saiu. Que nem aquela lista do P. Diddy lá. O cara tá preso, ninguém fala nada. Mas esse Epstein é mais antigo. Ele foi preso e aí aqueles rolos, porra, ele perdeu a vida, no dia a câmera não tava funcionando, o guarda tinha ido ao banheiro, o outro tinha ido descido pra pegar um café. Sabe aquelas coisas de filme? Que nem no filme tem tanta situação assim, que senão ninguém acreditaria. Quando você lê como o cara perdeu a vida, se fosse um filme, você não ia querer assistir o filme. Você fala, não pode, isso jamais aconteceria, então não tem nem graça. E aconteceu. Se sair essa lista, eu trago aqui pra vocês. Posto nas minhas redes e tudo mais. Não sabe do que eu tô falando? Cara, assista na Netflix esse documentário. Tenha estômago, porque o cara era um monstro. Mas é importante ver chantagem. Tem nomes gigantescos que podem estar envolvidos. Bill Gates, príncipe disso, daquilo, CEO de empresa. Cara, vai ser um barata voa se sair uma lista de verdade. Por enquanto tem umas listas fake na internet. Mas se sair uma lista de verdade, vai ser um barata voa do caramba nesse meio aí de gente chique e muita gente da cultura woke também, tá? O fim do home office, que eu sempre falo, o trabalho presencial nos Estados Unidos atingiu o nível mais alto desde 2020. As empresas estão reduzindo o trabalho remoto. E por falar em redução de trabalho remoto, o PIB dos Estados Unidos subiu 2,3%. Não tô querendo dizer nada não, mas acho que é mais eficiente o trabalho presencial do que o remoto. A economia americana crescendo 2,3% no quarto trimestre e no ano crescendo 2,8%. É muito difícil ter um país tão grande crescendo isso tudo. Por exemplo, 2,8% para o Brasil, para a Índia, para a China é pouco. Por que é pouco?
África do Sul, porque nós somos países emergentes. A nossa economia tem que crescer mais para a população enriquecer. Para os americanos, uma economia desse tamanho, crescer quase 3 é muita coisa. Seria como para o Brasil crescer 5, por exemplo. Quem sabe bate na madeira aí, quem sabe não entra daqui a pouco um governo sério. Se o governo não atrapalhar, a gente cresce 5%. Essa é a minha opinião, tá? Mas nem tudo são flores, inflação crescendo assim nos Estados Unidos e em outros países também, vamos ficar de olho. Um ponto importante da semana que saiu o resultado da Nvidia, foi muito bom, a receita e o lucro subiram 80%, é bastante coisa, a Nvidia que tá ganhando muita grana com a venda de placa para data centers pelo mundo, mas as ações caíram, não foi uma semaninha tão boa em geral, no mês também foi um pouco complicado, Microsoft caindo 11%, Nvidia 1,40%, Amazon caindo 11%, Google caindo 13%, inclusive eu tô de olho em algumas ações dessas aqui, o Google do topo, a última vez que eu vi já tinha caído uns 17%, eu tô de olho, depois a gente pode falar em alguns vídeos, já falei pra vocês, quem quiser abrir a conta, abra lá na Coinbase pra ganhar grana, e quem não sabe investir nada, aí entra na minha comunidade que eu te ensino a investir no exterior, te ensino a investir uma porrada de lugar, tem muita gente tipo o Caio que começou a investir, já tá indo pro segundo aporte, felizão, o Roberto, olha só, são várias conquistas, equilíbrio, controle emocional, diversificação no exterior e em cripto, então a galera tá aprendendo a investir, e por último o Christian, completei o curso e já estou praticando, minha carteira já está maior na gringa do que aqui, 53 contra 47, valeu Charlão e equipe da comunidade, então não vou ficar enchendo o saco de vocês, mas cara, bora ganhar dinheiro, entra lá na minha comunidade, e agora finalmente, terceira guerra, eu vou dar minha opinião sincera, esse assunto começou porque no final da semana o Trump e o Zelensky se encontraram na Casa Branca para fechar um acordo, o que era para ser um acordo virou um bate-boca na Casa Branca, então o Trump e o Zelensky acabaram batendo boca em frente às câmeras, o líder ucraniano insistiu que não fará concessões para o Putin, chamou o russo, não posso falar a palavra que vai dar problema aqui no YouTube, e o presidente americano disse que o Zelensky deveria ser grato e acusou ele de jogar o mundo na terceira guerra, deveria ser grato aos Estados Unidos. Esse bate-boca foi muito complicado, movimentou no final da semana, muitas imagens circulando, e eles acabaram não assinando o acordo. Eles tinham um acordo para ser assinado, eles não assinaram. É péssimo em relação aos soldados. Você vê que na Ucrânia, civis e militares já se preparam para a próxima guerra com a Rússia e podem ter mini-guerras, agora mini-conflitos no que está acontecendo. Depois da reunião do Trump com Zelensky, os líderes mundiais reforçaram o apoio à Ucrânia. Presta atenção nisso que eu tô falando. Sai do TikTok aí. Então o Zelensky saiu da Casa Branca, mas teve o apoio dos líderes europeus, tá? E mesmo depois do bate-boca, o Zelensky agradeceu o Trump pelo apoio. Aqui estão algumas mensagens dos líderes europeus. O Macron, por exemplo, disse: há um agressor que é a Rússia e um povo atacado que é a Ucrânia. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz diz que o Zelensky, queridos amigos ucranianos, vocês não estão sozinhos. Ucrânia, a Espanha está com você, disse o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, e até em Portugal apoiaram ele. A sua dignidade, honra e bravura do povo ucraniano, seja forte, seja corajoso, destemido, você nunca estará sozinho. Então vamos lá, eu fui mostrando rápido, agora vamos entender ponto a ponto. O Trump entrou. A guerra ali Israel-Hamas está quase no fim. Em relação à Rússia e Ucrânia, me parece que os grandes conflitos estão meio que congelados. Europa e Estados Unidos estão mandando arma e dinheiro para a Ucrânia. Rússia, China e Coreia do Norte estão ali, só tomando tempo e matando gente. Esse é o cenário. Mas o que está em jogo exatamente agora? Qual era o acordo que seria assinado? O que pouca gente está falando para vocês em relação às verdadeiras riquezas que tem na Ucrânia? Ou vocês acham que o Putin invadiu a Ucrânia só para conseguir terra? Terra a troco de nada, hã? Nunca foi assim. A União Soviética era uma grande ditadura o tempo inteiro, interessada em várias questões de cada país. Um tinha petróleo, outro tinha comida, outro produzia energia nuclear. Então, na geopolítica, nem sempre é só a terra. Aliás, quase nunca é a terra. Então, na verdade, o que seria assinado era um tratado. Olha aí na tela. Titânio, lítio e terras raras. O que está em jogo na Ucrânia? O tratado era sobre isso. Então, para quem ainda não sabe, a Ucrânia tem uma riqueza
inestimável, um negócio absurdo em termos de terras raras, que ninguém entende porra nenhuma o que são essas terras raras, não é terra não, tá, pra você plantar nada, são minerais extremamente importantes. Minerais pra quê? Minerais raros que não tem em qualquer lugar, pra tudo, pessoal. Pra bateria de carro, pra tela de celular, pra uma série de coisas importantes, pra chips, semicondutores. A Ucrânia é essencial nisso. Na extração, vocês estão vendo um campo aí de extração, fora a parte ambiental, que não deve ter todas as restrições dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que está em jogo agora é o Putin tomou já um pedaço dessas terras, quer tomar o restante. A guerra está pausada. O Trump tinha um acordo. O Zelensky foi assinar esse acordo e eles brigaram. Até um detalhe que eu achei interessante, mesmo tendo essa discussão, eu gostei da transparência dos dois, do Zelensky e do Trump. Eles poderiam ter feito uma ligação, poderiam ter se trancado numa sala e ninguém visto, como são a maior parte dessas reuniões, mas eles fizeram tudo na frente das câmeras. Então essa transparência, principalmente da parte do Trump, tá? Não precisava ter passado por isso, bater boca na frente das câmeras. Essa transparência é muito bem-vinda. Charlão, qual é a sua posição? Vai ficar em cima do muro? Aí tem metade das pessoas aqui que apoia a Ucrânia, metade dos Estados Unidos, achando que os dois estão um contra o outro. Eu vou dar minha opinião porque eu nunca fiquei em cima do muro e o canal cresceu nessas bases. Vamos aqui. O que aconteceu antes? Bom, primeiro ponto indiscutível, tá? Não se culpa a vítima nesse sentido. Então estão as imagens aí, a gente não pode mentir. A Rússia invadiu a Ucrânia. Eu vou repetir. A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tinha motivo, a não ser riquezas e poder. Então, resumo do que aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia. Europa e Estados Unidos seguraram a bronca. Dinheiro e armas atrasaram a Rússia, senão eles já estavam em Kiev lá mandando na Ucrânia. O Zelensky, presidente, resistiu, com todos os problemas que ele tem. Milhares de pessoas estão morrendo todos os dias. O Putin não vai recuar. E China e Coreia do Norte estão ajudando o Putin e rindo da situação. Isso foi o que aconteceu. Não dá para mudar os fatos. Se você gosta do Trump, gosta do Zelensky, gosta do Putin, você pode gostar ou não gostar de qualquer pessoa. Os fatos são esses. Você não tem como mudar. Mas e agora? O que dá para fazer? O que pode acontecer? Bom, agora, o Trump quer o fim da guerra. Os americanos não querem mais financiar armas e dar dinheiro. Isso que tá rolando solto. A Europa quer manter a guerra, quer segurar o Putin num canto, no corner. O Putin não vai recuar, mas quer o fim da guerra porque ele já tomou parte dos territórios. E a China e a Coreia do Norte querem a porra da confusão. Vão ficar jogando dinheiro e gente ali para que isso continue. Então minha opinião é a seguinte. Para quem viu o vídeo inteiro, começou cordial. Assistam o vídeo. Piadinha, um elogiando o outro. Em algum momento, bicho, o negócio descambou. O Trump não poderia, dentro da Casa Branca, ficar numa posição menor do que o Zelensky, lembrando que o Trump tem muito mais habilidade numa negociação que o Zelensky. O Zelensky era um humorista e agora é presidente da Ucrânia segurando uma guerra contra um dos países mais fortes do mundo. Então estava tudo indo bem, tinha um acordo, eles estavam conversando, o negócio foi apertando, o vice-presidente apertou, o Trump apertou e eu acho que o Zelensky fez uma grande cagada. Então você é contra o Zelensky e apoia o Putin? Não. A minha posição é a seguinte. Eu acho que a Rússia não vai sair dos territórios. Não vai sair. Eu acho que está se queimando uma grana absurda e estão morrendo pessoas todos os dias. Então, na minha opinião, se eu tivesse que decidir agora essa guerra, para a guerra, reconstrói o que ainda está na Ucrânia pela Ucrânia, reforça o país de forma a que seja impossível invadir de novo. E aqui eu acho uma discussão até de devolver armas nucleares para a Ucrânia. Se eles tivessem, o Putin não teria invadido. Mas não tem como o Zelensky continuar segurando. Não tem como a Europa continuar segurando. O dinheiro que deveria estar indo para armamentos, para proteger a Europa, está sendo queimado na Ucrânia. Então eu não sou a favor do Putin. Sou contra, inclusive. Ele faz uma baita desinformação no mundo. O Putin apoiou a invasão de Israel pelo Hamas, apoia os grupos terroristas. Então, na minha opinião, é preciso que o Zelensky e que o Trump sentem de novo, ou na frente das câmeras, ou nos bastidores, e façam um acordo para proteger a Ucrânia, para proteger essas terras raras que ninguém tá te falando. Senão não tem carrinho elétrico. Não tem. Precisa em tudo. Precisa em carro, telefone, foguete. Não vamos pra Lua sem terras raras. Até no Android precisa de terras raras. Acho que precisa em qualquer coisa. Até nisso precisa de terras raras. Então, minha opinião, o negócio desandou, os dois erraram e agora eu acho que a diplomacia tá tentando costurar
mas essa é só a minha opinião. No vídeo de hoje aqui, olhar meu cronômetro, passamos um pouco de 10 minutos, estamos com 13 minutos e 52, passamos um pouco, mas eu falei para vocês, da próxima presidente do Brasil, Gleisi Hoffmann, nossa presidenta, da queda do Bitcoin, calma, pode piorar, mas eu acho que é uma oportunidade, inclusive a gente está dando aí dinheiro para quem quiser abrir a conta lá na Coinbase, na parceria, e do maior problema do mundo, que é essa possibilidade de uma terceira guerra mundial. Isso para mim preocupa demais. Agora, antes de eu acabar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, entre lá na minha comunidade e me diga nos comentários. Depois de tudo que eu falei, você acha que tá tranquilo ou que existe uma pequena chance de nós termos a terceira guerra mundial? Me diga aí nos comentários. É isso, gostou, curte o vídeo, curte o canal, ative o sininho até a próxima.